Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje a gente vai continuar o nosso tapete talismã. Na primeira parte aqui da nossa videoaula, eu ensinei para vocês até na terceira carreira aqui do nosso detalhe e a gente fez juntos aqui a nossa carreira de pontos baixos, certo? Então, nessa videoaula aqui agora, a gente vai finalizar essa carreira aqui de pontos baixos e vai dar início aqui à nossa próxima carreira de pontos agarradinhos. E nesta mesma videoaula, a gente vai finalizar aqui esta base oval, tá bom? Espero que vocês gostem e que vocês consigam fazer. Vamos, então, para a continuação aqui do nosso passo a passo. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos baixos. Estou finalizando aqui a minha segunda parte oval. Aqui, pessoal, como a gente tem 30 bloquinhos de ponto agarradinho e a gente trabalha um ponto baixo em cada ponto, e para cada agarradinho a gente usa 2 pontos aqui, a gente sempre vai ficar com 60 pontos baixos aqui, certo? Porque depois a gente fica com 30 pontos agarradinho na parte reta. Onde a gente tem 2 correntinhas, eu não trabalho ponto baixo, eu continuo fazendo 2 correntinhas. Se aqui na parte oval a gente tinha 15 bloquinhos de ponto agarradinho, e em cada ponto a gente utiliza 2 pontos, vamos ter o total de 30 pontos baixos aqui em cada parte oval, tá bom? Então, eu estou finalizando aqui, fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Então, finalizei aqui os 30 pontos baixos aqui da parte oval, eu vou fazer 2 correntinhas. Feito 2 correntinhas, vamos no primeiro ponto baixo que a gente fez e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui ficou finalizada a nossa carreira, a gente vai dar início à nossa quarta carreira do nosso detalhezinho aqui do ponto agarradinho, tá bom? Então, no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixo, eu vou subir com as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto. Pego a agulha, este primeiro ponto ele é um pouco mais difícil de fazer, porque a gente tem que firmar aqui o ponto. Mas você dá uma torcidinha aqui, passa a agulha por baixo, busca o fio fazendo a laçadinha na frente das 3 correntinhas. Vamos introduzir a agulha no segundo ponto baixo aqui, vamos puxar, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, vamos tirar as 2 laçadinhas, ficando com o nosso primeiro bloquinho de ponto agarradinho. Próximo ponto, a gente faz um ponto alto. Feito o ponto alto, passa a agulha de baixo, busca o fio, introduz no próximo ponto baixo a agulha, busca o fio, tira a primeira laçadinha fazendo um ponto baixíssimo, puxa o fio, faz uma correntinha, busca o fio e tira as 2 laçadinhas. Então, aqui a gente vai ficar ao todo com 30 bloquinhos aqui na parte reta com o nosso ponto agarradinho. Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, estou finalizando a quarta carreira aqui do nosso detalhe, tá bom? Onde a gente tá fazendo o nosso ponto agarradinho. Então, se a gente fez os 60 pontos baixos, sempre vai dar 30 bloquinhos aqui de ponto agarradinho na parte reta. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto, passo a agulha, busco o fio. Sempre que eu vou introduzir, vai ser no próximo ponto baixo. Aí, eu vou introduzir, tiro aqui fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente e fecho as 2 laçadinhas. Faço agora 2 correntinhas e vamos utilizar os nossos marcadores para a gente poder fazer o nosso aumento aqui, que agora a gente vai precisar de 10 aumentos na próxima carreira. A gente vai ficar com um total de 20 bloquinhos de ponto agarradinho. Nessa terceira carreira aqui, a gente ficou com 15. Então, na quarta, a gente vai ter 20. Então, a gente precisa aumentar mais 10 pontos aqui, certo? Aqui, então, a gente vai iniciar no segundo ponto baixo aqui da parte oval. Então, eu vou contar 1, 2, no segundo ponto eu vou colocar o meu marcador, porque aqui a gente vai ter o nosso primeiro ponto de aumento. Marquei aqui o primeiro ponto do aumento, vamos pular 2 pontos baixos, no terceiro a gente vai ter aqui o nosso segundo aumento. Novamente, vamos pular 2 pontos de base, no terceiro ponto a gente coloca o nosso aumento. Pula 2 pontos de base, no terceiro a gente coloca aqui o nosso aumento. Assim, vamos fazer até ter o total de 10 aumentos. Então, eu pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco o meu marcador. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco o marcador. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco o marcador. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco o marcador. Aqui, novamente, eu vou pular os 2 pontos de base, no terceiro eu coloco o marcador.
Aqui no meu, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no meu, faltou um marcador para me mostrar aqui para vocês. Mas eu vou pular 2 de base e no penúltimo ponto aqui também do ponto baixo, tá vendo? A gente vai colocar o nosso marcador também, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai ter as 10 marcações aqui, então. E vamos seguir a mesma forma que a gente fez de aumentos da carreira anterior. Vou mostrar aqui para vocês. No primeiro ponto baixo, vamos trabalhar um ponto alto apenas. Fiz aqui o meu ponto alto, vou pegar aqui a minha agulha, passo sempre ela por baixo do ponto, buscando o meu fio, fazendo uma laçadinha desta forma. Vou introduzir no meu segundo ponto baixo, vou buscar o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro 2 laçadinhas. Como aqui eu marquei que vai ter o nosso primeiro aumento, a gente volta no mesmo ponto baixo e trabalha um ponto alto. Então, o nosso aumento sempre será este ponto alto no mesmo ponto baixo de base, onde a gente trabalhou o nosso ponto agarradinho. Agora, no próximo ponto, a gente vai pegar a agulha aqui agora, vai passar por trás do ponto alto, vai buscar aqui o fio fazendo a laçadinha na frente do ponto e vamos introduzir no próximo ponto baixo a nossa agulha e vamos fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e vou tirar aqui as 2 laçadinhas ficando assim. No próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou pegar aqui a minha agulha, passo debaixo do ponto, busco aqui o meu fio e vou introduzir no próximo ponto com um ponto baixíssimo aqui. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou buscar o meu fio, faço uma corrente, busco e tiro as 2 laçadinhas desta forma. Como aqui eu marquei que vai ter o nosso segundo aumento, eu vou laçar o meu fio e no mesmo ponto baixo eu trabalho um ponto alto aqui. Então, sempre o nosso aumento, pessoal, vai ser esse um ponto alto no mesmo ponto baixo onde a gente fez o nosso ponto agarradinho. Fiz aqui o meu aumento, que é esse ponto alto, eu pego a minha agulha aqui passando atrás do ponto, busco o meu fio e no próximo ponto baixo eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e tiro as 2 laçadinhas ficando assim. Próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, sempre quando a gente faz o ponto alto normal, eu pego aqui a minha agulha, passo ela por trás do ponto, busco o meu fio criando uma laçadinha na frente do ponto desta forma e vou introduzir no próximo ponto baixo, busco aqui o meu fio, faço o ponto baixíssimo, busco o fio, faço uma corrente, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas ficando desta forma aqui. Como aqui eu tenho o meu terceiro aumento, eu vou retirar aqui o meu marcador e no mesmo ponto onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho, eu trabalho o ponto alto aqui, formando o terceiro aumento, certo? E assim a gente vai fazer até chegar no final. Sempre onde a gente tem o nosso marcador aqui, a gente vai introduzir a agulha, vai fazer o ponto agarradinho e vai fazer um ponto alto neste mesmo lugar. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha parte oval e quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês, tá bom? Para não ficar muito repetitivo. Então, sempre que a gente tem o nosso marcador aqui, eu vou repetir aqui com vocês, tá bom? Aqui a gente tinha um marcador, eu trabalhei um ponto alto no mesmo ponto de base, onde eu fiz o meu ponto agarradinho. Sempre eu faço ponto alto, pego a minha agulha por trás aqui, busco o fio criando uma laçadinha na frente do ponto alto. Vou introduzir no próximo ponto baixo a minha agulha, vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e tiro as 2 laçadinhas ficando desta forma aqui. Agora, no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito aqui o meu ponto alto, aqui, pessoal, fiz o ponto alto, vou pegar a minha agulha passando debaixo do ponto, busco o fio fazendo a laçadinha na frente do ponto desta forma e vou introduzir aqui no ponto onde eu coloquei o meu marcador, que eu vou fazer o meu ponto agarradinho. Sempre o nosso aumento será no ponto agarradinho, tá bom? Então, eu vou introduzir aqui no próximo ponto e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e vou tirar aqui as minhas 2 laçadinhas ficando assim. Como aqui eu coloquei o meu marcador, que aqui será o nosso quarto aumento, eu laço o fio, volto no mesmo ponto baixo de base e trabalho um ponto alto, formando aqui o meu quarto aumento. Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, e já volto, tá certo? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantadinha aqui na minha parte oval e estou finalizando os últimos 2 aumentos aqui, tá bom?
Aquele último aumento eu não tinha marcado aqui, mas como eu disse pra vocês, a gente ao todo vai colocar 10 marcações aqui, tá bom? Então, fiz aqui o meu ponto agarradinho. No meu 9º ponto aqui, onde eu coloquei o meu marcador, eu volto e coloco um ponto alto no mesmo ponto onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho, formando o meu 9º aumento. Sempre que eu fiz o ponto alto, eu pego a minha agulha passando por trás, busco o fio fazendo a laçadinha na frente do ponto e vou introduzir no próximo ponto baixo e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e vou tirar as 2 laçadinhas. Próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por trás do ponto, busco o fio e vou introduzir aqui, vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e tiro as 2 laçadinhas ficando assim. Então, aqui, pessoal, vou trabalhar o meu 10º e último aumento. Então, aqui, note que é o penúltimo ponto baixo da parte oval. Então, eu volto e trabalho um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, eu passo aqui a agulha por baixo, busco o meu fio, vou introduzir aqui no último ponto baixo e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e tiro as 2 laçadinhas ficando desta forma aqui. Ao todo, ficamos até agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bloquinhos com ponto agarradinho desta forma. Agora, pessoal, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos para o primeiro ponto baixo aqui da nossa parte reta e vamos trabalhar um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, sempre que a gente faz o ponto alto normal, a gente passa a agulha por baixo do ponto, busca o fio e introduz sempre no próximo ponto baixo a agulha, fazendo o ponto baixíssimo, uma corrente e tirando as 2 laçadinhas. Próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto normal, pega aqui a agulha, passa debaixo do ponto, busca o fio, introduz no próximo ponto baixo e trabalha o ponto baixíssimo, uma corrente e tira as 2 laçadinhas ficando assim. Como é apenas uma repetição de pontos, pessoal, eu vou dar uma grande adiantada, então, concluindo 30 bloquinhos aqui da parte reta. Quando chegar aqui na nossa segunda parte oval, vamos repetir o mesmo que fizemos do outro lado. A gente vai colocar 10 marcações aqui novamente. A nossa primeira marcação é no segundo ponto baixo aqui da parte oval. Marcou aqui o segundo ponto baixo, você vai pular 2 pontos baixos de base, no terceiro vai colocar o marcador. Vai pular 2 pontos de base, no terceiro coloca o marcador. E a gente vai fazer as nossas marcações até completar aqui as nossas 10 marcações e a nossa última marcação vai dar aqui no nosso penúltimo ponto baixo, igual a gente fez do outro lado, tá bom? Então, como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada até chegar aqui na minha última marcação e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. Já fiz aqui toda a minha parte reta e estou finalizando a minha segunda parte oval da 4ª carreira aqui dos nossos pontos agarradinho. Então, trabalhei aqui, ó, o ponto agarradinho e aqui eu vou trabalhar o meu 10º e último aumento dessa 4ª carreira. Então, fiz o ponto agarradinho, no mesmo ponto baixo eu trabalho um ponto alto aqui, formando o meu 10º aumento aqui desta 4ª carreira. Retirei o meu marcador. Este último aumento, ele dá aqui no penúltimo ponto baixo. Então, agora eu pego aqui a minha agulha, passo debaixo do ponto, busco o fio e vou introduzir no último ponto baixo aqui e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente, tiro as 2 laçadinhas ficando desta forma. Agora, eu trabalho 2 correntinhas e vou introduzir aqui a nossa terceira correntinha equivalente ao tamanho de um ponto alto, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Assim, a minha carreira ficou finalizada. A nossa próxima carreira é apenas de pontos baixos. Então, ou você faz uma correntinha e prende com um ponto baixo aqui no mesmo ponto. Aqui, então, vou fazer uma correntinha e vou prender com um ponto baixo no mesmo ponto. Caso você não queira fazer a correntinha, você pode alongar mais seu fio e fazer apenas um ponto baixo na terceira corrente equivalente ao ponto alto. No próximo ponto agarradinho, trabalho um ponto baixo. Próximo ponto alto, um ponto baixo. No ponto agarradinho,
um ponto baixo. Então, aqui na nossa parte reta, a gente vai ter 60 pontos baixos, para que na nossa próxima carreira a gente fique novamente com 30 bloquinhos com o ponto agarradinho, porque a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Quando você chegar aqui nas duas correntinhas, faça igual nas carreiras anteriores. Trabalhe duas correntinhas ao invés de fazer ponto baixo. E como aqui na nossa parte oval a gente tem 20 bloquinhos ao todo de ponto agarradinho, e em cada ponto agarradinho aqui, em cada bloquinho a gente tem 2 pontos, vamos ter o total de 40 pontos baixos aqui na nossa parte oval. Finalizou aqui todos os pontos baixos, que é um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Faça duas correntes e volta fazendo ponto baixo em cada ponto de base. E assim a gente faz duas correntes novamente e volta fazendo ponto baixo em cada ponto de base aqui novamente. Então, a gente não trabalha nenhum aumento nessa carreira de pontos baixos. Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreira, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, a gente trabalha um ponto baixo no nosso ponto alto e um ponto baixo no nosso ponto agarradinho. Trabalho agora duas correntinhas e finalizo no primeiro ponto baixo, então, descarto a minha correntinha. No primeiro ponto baixo, trabalho um ponto baixíssimo. Aqui, vamos dar início à nossa quinta carreira do detalhe. Então, eu trabalho 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto. Sempre eu passo a minha agulha por trás, formando a minha laçadinha, venho no segundo ponto, introduzo a agulha, tiro fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente e tiro as duas laçadinhas. Próximo ponto, a gente faz o ponto alto, passa aqui a agulha por trás, buscando o fio, introduz no próximo ponto, faz o ponto baixíssimo, uma corrente e tira as duas laçadas. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa parte reta, até completarmos aqui novamente os 30 bloquinhos com ponto agarradinho, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, e finalizei os 30 bloquinhos aqui da parte reta. Vou fazer duas correntinhas, igual a gente fez nas carreiras anteriores, e vamos dar início aqui à nossa parte oval. Para esta quinta carreira, a gente vai ficar com 26 bloquinhos aqui de ponto agarradinho. Na carreira aqui anterior de ponto agarradinho, a gente ficou com 20. Então, agora, a gente vai precisar aumentar mais 12 pontos aqui a mais, para dar o total de 6 bloquinhos a mais de ponto agarradinho. Então, a gente vai fazer a nossa primeira marcação. Ao todo, a gente vai fazer 12 marcações. Vamos vir aqui no quarto ponto baixo aqui, para a gente poder fazer a nossa quinta carreira dos bloquinhos de ponto agarradinho. No quarto ponto baixo, eu vou marcar que vai ser o primeiro aumento que eu irei fazer. Marcou o primeiro aumento no quarto ponto, a gente vai pular apenas 2 pontos de base. No terceiro, a gente vai colocar o marcador. Novamente, vai pular 2 pontos de base. No terceiro, coloca o marcador. Pula 2 pontos de base. No terceiro, coloca o marcador. Até completar aqui as 12 marcações. Então, eu vou marcar os meus aqui e já volto. Prontinho aqui, então, eu coloquei as minhas 12 marcações aqui. Então, eu iniciei minha primeira marcação no quarto ponto baixo, e a partir do quarto ponto baixo, eu sempre pulei 2 pontos de base, no terceiro eu coloquei o marcador. Pulei 2, coloquei o marcador. Pulei 2, coloquei o marcador. Se você não tiver marcador, você pode utilizar um pedacinho de fio igual eu utilizei aqui, tá bom? Então, ao todo, a gente fez aqui 12 marcações. E aqui no final, a gente marcou aqui igual no início, tá bom? Então, aqui é o seguinte, a gente vai fazer igual na carreira que a gente fez o garradinho aqui da carreira anterior. Sempre no ponto onde a gente tem o marcador, é o ponto onde a gente vai introduzir a agulha e fazer o ponto agarradinho. E neste mesmo ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto, formando aqui o nosso aumento. Então, trabalhei aqui duas correntinhas. No primeiro ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto apenas. Fez o ponto alto, sempre que fez o ponto alto, volta aqui a agulha passando debaixo do ponto, busca o fio fazendo a laçadinha na frente e sempre quando você for introduzir, você vai introduzir no próximo ponto baixo a agulha. Introduziu, vou puxar aqui fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente e tirei as duas laçadinhas.
próximo ponto, trabalho um ponto alto apenas. Fiz o ponto alto, passo a agulha por trás, busco o fio e vou introduzir no próximo ponto baixo e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e tiro as duas laçadinhas ficando assim. Então, aqui é o quarto ponto baixo, onde a gente marcou a nossa primeira marcação, que vai ser o nosso primeiro aumento. Então, no mesmo ponto baixo onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho, onde eu introduzi a minha agulha, eu volto e trabalho um ponto alto no mesmo ponto baixo de base, formando aqui o meu primeiro aumento. Então, vou retirar o meu marcador, porque eu já fiz aqui o ponto alto no mesmo ponto baixo de base. Agora, passo a minha agulha debaixo do ponto, busco o meu fio, venho no próximo ponto baixo, vou introduzir, puxo o fio, faço ponto baixíssimo, uma corrente, tiro as duas laçadas ficando assim. Próximo ponto baixo, trabalho aqui um ponto alto. Fiz o ponto alto, passo a agulha aqui debaixo do ponto, busco o fio e vou introduzir no próximo ponto e vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e vou retirar as duas laçadinhas ficando assim. Aqui eu tenho o meu segundo marcador. Então, nesse mesmo ponto aqui, eu laço o fio e trabalho um ponto alto, formando aqui o meu segundo ponto de aumento. Então, vou retirar aqui o meu marcador, porque eu já trabalhei um ponto alto no mesmo ponto baixo de base, onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho. Agora, eu passo aqui minha agulha de baixo, busco o fio, vamos introduzir no próximo ponto baixo e vamos fazer aqui o ponto agarradinho. Fez o ponto agarradinho, no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito aqui o meu ponto alto, agora eu passo a agulha debaixo do ponto, busco o meu fio, vamos introduzir no próximo ponto e vamos fazer o ponto baixíssimo, uma corrente, tira as duas laçadinhas, formando aqui o ponto agarradinho. Aqui, então, a gente fez a nossa terceira marcação. Então, eu laço o meu fio, volto no mesmo ponto baixo de base e trabalho um ponto alto, formando o terceiro ponto de aumento. Então, retiro aqui que eu já trabalhei o meu terceiro ponto, que é o ponto alto no mesmo ponto onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho. Então, eu passo a agulha debaixo do ponto, busco o fio e sempre que eu vou introduzir a minha agulha é no próximo ponto baixo. Fiz aqui, então, o ponto agarradinho, próximo ponto, um ponto alto. Feito o ponto alto, passo sempre a agulha debaixo do ponto, busco o fio, vou sempre introduzir no próximo ponto baixo, introduzir, faço o ponto baixíssimo, uma corrente, tiro as duas laçadinhas ficando assim. Aqui, então, a gente tem o nosso quarto marcador. Então, eu volto no mesmo ponto baixo e trabalho mais um ponto alto, formando o quarto ponto de aumento. E assim a gente vai fazer por toda a nossa parte oval. Em todo lugar onde eu coloquei o meu marcador aqui, eu vou fazer um ponto alto no mesmo ponto do ponto agarradinho. Então, eu vou fazer essa repetição até finalizar aqui o meu último aumento e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, fui fazendo aqui em todo lugar onde eu tenho aqui a minha marcação, é onde a gente vai introduzir a nossa agulha aqui, fazendo o ponto agarradinho. Então, eu estou aqui na minha última marcação de número 12. Então, fiz o ponto alto aqui no ponto baixo anterior, passo a agulha por baixo buscando o fio, e como eu disse, sempre quando a gente vai introduzir o ponto aqui no ponto do aumento, a gente vai introduzir aqui, vai trabalhar o ponto baixíssimo, vai puxar, vai fazer uma correntinha, vai tirar as duas laçadinhas de uma vez, e sempre onde a gente marcou, a gente volta e trabalha um ponto alto, formando aqui um ponto de aumento. Então, aqui este aumento, ele é o de número 12, trabalhei aqui o meu último ponto de aumento, passo a minha agulha por baixo, busco o fio, vamos introduzir no próximo ponto baixo, faz o ponto baixíssimo, uma corrente, tira as duas laçadinhas. Aí, no próximo ponto baixo, a gente trabalha um ponto alto, a gente passa a agulha por baixo, busca o fio e no último ponto baixo, a gente introduz a agulha e trabalha aqui o nosso ponto agarradinho, então. Ao todo, pessoal, a gente ficou com 26 bloquinhos aqui de ponto agarradinho, tá bom? Então, agora, a gente volta a trabalhar as duas correntinhas que a gente sempre faz no início e no final da parte oval. E vamos introduzir no primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, passa a agulha por trás, introduz no próximo ponto baixo e trabalha aqui o nosso ponto agarradinho. E ao todo, a gente vai fazer os 30 bloquinhos da parte reta aqui, fazendo os bloquinhos de ponto agarradinho. Faz duas correntes e coloca a marcação aqui novamente. São 12 marcações na parte oval. A primeira marcação aqui, a gente marcou 1, 2, 3 no quarto ponto baixo, certo?
No quarto ponto baixo, a gente começou a marcar, então, 2 pontos de base, no terceiro colocou o marcador. 2 pontos de baixo, no terceiro colocou o marcador. Sempre onde a gente colocou o marcador, a gente vai introduzir a nossa agulha, vai fazer o ponto agarradinho e um ponto alto no mesmo ponto de base. Ao todo, então, a gente fica com 12 pontos aqui de aumento. Como é uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. E finalizei aqui a minha segunda parte oval, ficando ao todo com 26 bloquinhos aqui com ponto agarradinho. Então, fiz aqui o meu último ponto agarradinho no último ponto baixo, totalizando 26 ao todo. Vou fazer 2 correntinhas e vou introduzir aqui na terceira correntinha equivalente ao ponto alto, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira, a gente vai trabalhar outra carreira de pontos baixos. Ou você sobe uma corrente e prende com um ponto baixo no mesmo ponto de base, ou você apenas alonga e faz um ponto baixo aqui, tá bom? No primeiro pontinho aqui, que é a terceira correntinha equivalente ao ponto alto. No ponto agarradinho, vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo, e no ponto agarradinho, um ponto baixo. Ao todo, a gente vai ficar com 60 pontos baixos aqui na parte reta. A gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base, tá bom? Então, aqui a gente vai finalizar os nossos pontos baixos e vamos fazer aqui 2 correntinhas aqui onde a gente tem 2 correntinhas. Como aqui, pessoal, a gente tem 26 aqui, a gente vai ter 2 pontos baixos, um em cada ponto aqui, certo? Então, 26 aqui, dobrado, vai dar 6 com 6 dá 12, vai dar 52 pontos baixos aqui por toda essa parte oval. Finalizou aqui todos os pontos baixos, um em cada ponto de base, você vai fazer 2 correntinhas e vai trabalhar novamente os 60 pontos baixos da parte reta. E onde tem 2 correntinhas, é só você fazer 2 correntinhas também. Aqui a gente vai finalizar os 52 pontos baixos e eu já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos baixos, um em cada ponto da carreira anterior. Então, como disse anteriormente, a gente vai ficar com 52 pontos baixos na nossa parte oval. Trabalho 2 correntinhas ao invés de fazer ponto baixo. E na nossa parte reta, a gente fica com 60 pontos baixos, tá bom? Então, finalizei o último ponto baixo, trabalho 2 correntinhas. Vou descartar essa primeira correntinha e vou vir no primeiro ponto baixo que a gente fez sobre a terceira correntinha equivalente ao ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar a sexta carreira do nosso detalhe. Então, eu vou subir com as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, passo a minha agulha por trás e busco o meu fiozinho aqui. Vamos introduzir no nosso segundo ponto baixo e vamos fazer o nosso ponto agarradinho. Fez o ponto agarradinho, vamos para o próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Passa a agulha por trás, busca o fio, introduz no próximo ponto baixo e trabalho o ponto agarradinho novamente. Aqui, então, eu vou dar uma pequena adiantada, trabalhando os 30 bloquinhos com ponto agarradinho. E quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa sexta carreira juntos, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui na minha parte reta e finalizei 30 bloquinhos aqui. Esta é a nossa sexta carreira aqui do nosso detalhe, tá vendo? Então, aqui agora, na nossa parte oval, a gente vai ter 34 bloquinhos aqui de ponto agarradinho. Nesta quinta carreira, a gente fez o total de 26. Então, a gente vai aumentar mais 8 bloquinhos. Cada bloquinho, a gente utiliza 2 pontos. Então, a gente vai fazer 16 marcações aqui para poder aumentar 8 bloquinhos. Para a gente marcar aqui o primeiro aumento, a gente vai vir no quarto ponto baixo. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto baixo, eu vou marcar o meu primeiro aumento. A partir aqui do quarto ponto baixo, eu vou pular apenas 2 pontos de base. No terceiro ponto baixo, eu coloco minha marcação. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco a marcação. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, eu coloco a minha marcação. Até a gente completar 16 marcações aqui, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantadinha colocando os meus marcadores aqui, sempre pulando 2 pontos baixos de base, no terceiro, eu coloco meu marcador. Pulo 2, no terceiro, eu coloco meu marcador. Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já volto.
Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui então e coloquei meus 16 marcadores aqui. Em todos os lugares onde eu coloquei o meu marcador, eu vou ter um ponto de aumento no ponto agarradinho, que é sempre aquele ponto que a gente introduz aqui a agulha, faz o ponto baixíssimo, uma corrente e fecha as duas laçadinhas. Então, aqui eu finalizei o meu ponto agarradinho da parte reta, vamos fazer duas correntinhas e vamos vir no primeiro ponto baixo da parte oval e nele eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a minha agulha por trás, busco o fio, introduzo no próximo ponto baixo e faço aqui o meu ponto agarradinho. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto normal. Fiz o ponto alto normal, passo a agulha por baixo, busco o fio e no quarto ponto baixo eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer o meu ponto agarradinho, que é o ponto baixíssimo, uma corrente e tirei as duas laçadinhas ficando assim. Como eu disse anteriormente, em todo lugar que eu coloquei o meu marcador, a gente vai ter um ponto de aumento. Então, a gente vai trabalhar o nosso aumento trabalhando um ponto alto no mesmo ponto onde a gente trabalhou o nosso ponto agarradinho, ficando desta forma aqui. Então, aqui eu vou retirar o meu marcador, porque eu já trabalhei o meu primeiro ponto de aumento. Fiz aqui o ponto de aumento, eu vou passar a minha agulha debaixo, busco o fio, vamos para o próximo ponto baixo e vou fazer aqui o ponto agarradinho. Trabalhei o ponto agarradinho, no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto normal, passo a agulha por baixo, busco o fio e vou introduzir no próximo ponto baixo e faço aqui o ponto agarradinho. Fiz aqui o ponto agarradinho, como eu tenho meu marcador aqui, eu volto no mesmo ponto baixo e trabalho mais um ponto alto, formando aqui o meu segundo aumento. Então, vou retirar aqui meu segundo marcador, porque eu já trabalhei o meu segundo ponto de aumento no mesmo ponto onde eu trabalhei o meu ponto agarradinho. Agora, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, vamos para o próximo ponto baixo e faço o ponto agarradinho aqui novamente. Próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha de baixo, no próximo pontinho aqui, eu trabalho o ponto agarradinho. Feito o ponto agarradinho, aqui a gente tem nosso terceiro marcador. Então, eu laço o meu fio, volto no mesmo pontinho aqui e trabalho um ponto alto, formando o meu terceiro aumento. Então, aqui eu já fiz o meu terceiro aumento, eu vou retirar o meu terceiro marcador. Fiz aqui o aumento, a gente vai fazer a mesma repetição até completar todos os 16 aumentos aqui, tá? Então, quando eu finalizar aqui o meu 16º aumento aqui da parte oval, eu volto para mostrar para vocês como vamos finalizar, tá bom? Essa daqui é a última carreira onde a gente vai trabalhar aumentos. A nossa 7ª carreira não vai ter aumento nenhum, tá bom? Então, é bem facinho. Então, eu vou finalizar aqui todos os meus aumentos e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Esta 6ª carreira aqui do nosso detalhe, ela tende a querer ficar um pouco larguinha. Mas como eu disse pra vocês, na outra carreira a gente vai fazer igualzinho, sem aumentos nenhum, tá bom? Então, vai abrir aqui o nosso tapete, então não tem o risco de embabadar. Então, sempre onde a gente marcou aqui, fez as nossas marcações, é sempre o lugar onde tem o nosso ponto agarradinho. Então, fiz o meu ponto alto aqui no ponto anterior, onde eu marquei aqui o meu 16º aumento. Passo a agulha aqui por trás, busco o fio, vou introduzir aqui, ó, no ponto baixo, onde eu marquei o meu último aumento, vou fazer aqui o meu ponto agarradinho. Fiz o ponto agarradinho, eu laço a agulha, volto no mesmo ponto baixo de base e trabalho aqui o meu último aumento aqui dessa carreira, da parte oval. Então, eu pego, retiro aqui o meu marcador, passo a agulha aqui por trás, busco o fio passando pela frente, vamos no próximo pontinho e trabalho aqui o ponto agarradinho. Trabalhei aqui no próximo cantinho, sobrou apenas 2 pontos baixos. Então, no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto normal, laço o fio, busco ele passando por baixo do ponto e no último ponto, vamos fazer aqui o ponto agarradinho. Então, aqui, pessoal, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pontos agarradinho. Como vocês viram, ele está querendo embabadar. Mas na próxima carreira, a gente vai fazer tudo igual. Então, aqui finalizei, eu vou fazer duas correntinhas sempre no início e no final. Vamos vir para o nosso primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, busco o fio e vamos no próximo ponto baixo e vamos fazer o nosso ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto,
busco o fio passando por trás, vamos no próximo e vamos trabalhar o ponto agarradinho. Então, aqui, novamente, a gente trabalha os 30 bloquinhos com o ponto agarradinho. E quando chegar na nossa parte aqui oval, vamos repetir tudinho a mesma marcação que a gente trabalhou aqui deste lado, certo? Finalizou aqui toda essa sexta carreira aqui do nosso detalhe, a gente vai passar a nossa carreira de pontos baixos. Então, sempre aqui vai ter os 60 pontos baixos. E se aqui nessa carreira a gente tem os 34 bloquinhos aqui, e cada bloquinho a gente utiliza 2 pontos, então a gente vai ficar com um total de 68 pontos baixos aqui na nossa próxima carreira aqui, certo? Então, fez 68 pontos baixos, que é um ponto baixo sobre cada ponto de base, um no ponto alto e um no ponto agarradinho. Então, a gente trabalha 34 mais 34, que dá o total de 68 pontos baixos. Finalizou aqui os pontos baixos, sempre nas correntinhas a gente trabalha apenas correntinhas. Aí, finalizou a carreira de pontos baixos, vamos fazer outra carreira dessa de detalhe. Vai ser a nossa 7ª carreira de detalhe. Então, a gente vai trabalhar os 30 bloquinhos novamente aqui na parte reta. Chegando na nossa parte oval aqui, como vocês podem ver que tá querendo embabadar, a gente não vai fazer aumento nenhum. A gente vai trabalhar apenas os bloquinhos igual a gente trabalha na parte reta. A gente trabalha em um ponto baixo o ponto alto e no outro ponto baixo a gente trabalha o nosso ponto agarradinho. No outro a gente trabalha um ponto alto e no outro ponto agarradinho. Assim a gente vai ficar com um total de 34 bloquinhos, igualzinho a gente fez na sexta carreira. E não vai ter o risco do nosso tapete embabadar. Então, como é apenas uma repetição, eu vou finalizar toda essa sexta carreira aqui de detalhe, vou trabalhar a carreira de pontos baixos que eu expliquei para vocês e vou fazer toda a minha carreira aqui, que é a 7ª carreira do meu detalhe, fazendo a carreira igualzinho à anterior, sem trabalhar aumento nenhum, nem na parte reta e nem na parte oval, igual eu expliquei para vocês, tá bom? Então, quando eu estiver finalizando a minha segunda parte oval, na nossa 7ª carreira de detalhe, eu volto para mostrar para vocês como vamos finalizar, como vocês vão fazer aqui o finalzinho, porque é igualzinho o início aqui, certo? Então, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, no meu tapete. E aqui eu já trabalhei a minha sexta carreira do detalhe, fiz a minha carreira de pontos baixos sem fazer nenhum aumento, igual a gente fez em todas as outras carreiras de pontos baixos. Aí, na 7ª carreira do nosso detalhe, eu segui ponto sobre ponto, ficando novamente com 34 detalhes aqui. Então, eu não aumentei nenhum ponto dessa 7ª carreira aqui de detalhes, certo? Estou contando apenas essa carreira aqui, onde a gente fez aqui o nosso ponto agarradinho no ponto alto, tá bom? Após, pessoal, finalizar aqui toda essa 7ª carreira do detalhe, eu fiz aqui a minha carreira de pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto. Onde eu tenho as correntinhas, eu trabalhei correntinhas, eu não fiz ponto baixo igual nas carreiras anteriores. E na parte oval, novamente, um ponto baixo sobre cada ponto, sem trabalhar nenhum aumento. Então, aqui eu já estou finalizando a minha carreira de pontos baixos, sem trabalhar nenhum aumento. A gente trabalha um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo no ponto agarradinho. Chegando aqui nas duas correntinhas, eu trabalho 2 correntinhas ao invés de fazer ponto baixo. Vamos, então, no nosso primeiro ponto baixo e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque essa base já ficou finalizada, tá bom? Então, vou embutir essa pontinha de linha aqui que ficou e já volto. Bom, pessoal, já embuti a pontinha de linha que ficou e para que nosso vídeo não fique tão longo, eu volto na terceira parte para a gente dar início à parte verde e aos nossos botõezinhos de flor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!